Porque, de certa forma, toda pessoa que recebe Jesus em seu coração, ele se torna um pequeno Cristo, uma pessoa que começa a viver não mais em função de si mesmo, mas em função de alguém, em função de outras pessoas, né? É incrível como, quando Jesus entra no coração de uma pessoa, dentro dela nasce um desejo de amar, de servir, de ser útil, de alguma forma ser luz. Não existe uma pessoa que tenha Cristo em seu coração que ela não deseje, de alguma forma, ser alguém que possa estender a mão para alguém que está perdido, que alguém que está sem direção. Porque Deus também percebeu que o mundo estava perdido, o mundo estava sem direção. E foi nesse momento que Deus decide mudar o rumo da história. E mudou de que maneira? Deus havia revelado sua palavra, né? Sua lei, suas promessas. Deus já havia se manifestado, né? Até na própria pessoa do seu filho, de alguma maneira no Antigo Testamento. Mas Deus percebe que as coisas não ficam claras, não ficam muito claras, concernente quem Deus é, o caráter de Deus, a manifestação de Deus. Então Deus decide Ele mesmo descer ao mundo, se encarnar em um ser humano. A Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, se tornou forma de homem, forma de servo, e veio e habitou entre nós, diz a Bíblia, cheio de graça e de verdade. E naquele tempo lá atrás, Deus já estava olhando para mim e para você. Hoje acabamos de adorá-lo aqui, né? Agora, acabamos de enaltecê-lo, de engrandecê-lo. Por quê? Porque ele estava lá atrás mudando a história de pessoas que ele decidiu amar. Ele decidiu tomar a iniciativa de se aproximar de pessoas perdidas como nós. Não porque somos bonzinhos não, né? O bonzinho aqui, quanto mais bonzinho você é, pior você fica, né? Ah, pastor, eu sou um cara bom, eu sou um cara honesto, eu não fumo, não bebo, não mato, não roubo, né? Então, quanto mais você conta as suas vantagens, mais você revela que você está ruim, perdido, né? Até o dia que você se encontra com ele, aí o mundo muda a cor, né? Por isso que Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Porque enquanto uma pessoa não nasce de novo, ela continua enganando a si mesma e usa a religião como um amuleto para se defender do que faz e daquilo que ele ainda não é, né? Ele não é um servo, um filho de Deus ainda. Ele é uma criatura achando que está tudo bem. Vai na igreja, até dá uma oferta, dá um dízimo. Mas ele não nasceu de Deus ainda. E pelo fato de ele não ter nascido de Deus, ele está dentro da igreja, fora dela, enganando a si mesmo, pensando que está tudo em ordem, né? Pode até saber algumas canções, pode até saber tocar, né? Pode até fazer parte de um ministério. Eu estava lembrando que eu fiz parte de umas bandas, né? Tinha umas bandas na época que eu era jovem. Não que eu não sou mais, né? Mas eu era mais novo, né? E nós tínhamos umas bandas, né? E saía pregar nas cidades, pegava um ônibus e carregava aparelhar de som e fazíamos aquele show, né? E tudo ainda, né? Para uma fé que havia de se manifestar.
eu gosto de ler esse texto. Coloca lá para mim, Gálatas 3, 23. Né? Nós fazemos culto doméstico, gente. Né? Fazemos culto doméstico e cada pessoa tinha que decorar um versículo. Né? E aí, irmãos, aí um dia eu vou decorar um versículo novo, né? Porque você sabia um monte, né? E era eu e meus 4 irmãos, que os 2 mais velhos já tinham, um tinha partido e a outra tinha casado. E estávamos em 4 irmãos, rodeávamos a cama da minha mãe, do meu pai, eles sentados na cama e nós em volta, no chão, na cadeira de balanço, cada um ocupando um cantinho. E aí eu decorei um versículo, gente, naquela época de não nascer de novo, mas estar dentro da igreja, de estar dentro de uma religião, mas aquela religião ainda não lhe tocou, estar dentro de uma igreja, de uma denominação evangélica, participando dela, tocando, fazendo alguma coisa nela, mas ainda não fazendo parte do corpo de Cristo, porque você só faz parte do corpo de Cristo de que você nasce para Deus, nasce de Deus. E o versículo que eu decorei, e eu falava na cara do meu pai todo dia, e eu não entendi esse verso, mas eu não entendi naquela época, mas ele sabia. Olha o versículo que eu lia para ele. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. Eu não tinha nascido de novo, eu falava esse versículo decorado para o meu pai. Meu pai ouvia aquilo e sabia que não adianta ele falar, não adianta ele falar que eu não nasci de novo, que eu preciso ter uma experiência com Jesus. Não adiantava ele falar nada, porque naquela hora eu era um profeta dizendo, eu estou encerrado debaixo da lei. E enquanto ele não abrir meus olhos, eu continuarei perdido. Enquanto ele não vir e mostrar o quanto eu sou pecador, eu continuarei enganando vocês, enganando todo mundo, mas estarei perdido dentro da casa de um pastor. E você não pode fazer nada. Interessante, né? Você não pode fazer nada. Porque você não consegue mudar o que você pensa. Porque você resiste dentro do seu coração. Você diz, não quero me render a Cristo, eu quero continuar minha vida, eu quero desenvolver meus sonhos, eu quero ir para onde eu ainda não conquistei, eu tenho muito para conquistar, eu quero realizar muitas coisas. E Deus deu toda a corda que eu queria. Eu devia ter o quê? 16, 17 anos, e foram ainda uns 6 anos. Meu pai no leito de morte, e eu decidi dar uma chance para Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aqui dentro, que ainda não tiveram uma experiência de nascer de novo. E precisa disso. Mas vamos ler um texto da palavra de Deus hoje, amém? Vamos lá? Mateus capítulo 1, versículo 18. Vamos falar sobre este Jesus, que já tocou algumas pessoas, né? E certamente algumas estão aqui já convictas do seu nascimento de novo. Glória a Deus, glorifique a Deus. Se você já consegue ver, glória a Deus. O duro para quem não consegue ver. E aí digo para você, pastor, eu estou errado, está aqui? Não, você está certinho, ainda você está no lugar que você ouve o que você precisa ouvir, porque eu ouvi muitas vezes, eu aceitei Jesus muitas vezes, mas entreguei meu coração, sabe aonde? Dentro de um ônibus Garcia. Nasci dentro da igreja, mas fui aceitar Jesus de coração, de fato, dentro de um ônibus Garcia. Pode ser? Pode, o ônibus estava em movimento, pode ser em qualquer lugar. Mas precisa ter um lugar. Foi num sábado à noite.
Meu pai entrando em coma simultaneamente, lá em Maringá, e eu aceitando Jesus dentro de um ônibus. Amém? É assim que as coisas acontecem, né? No outro dia eu fui acordado pelo médico dizendo, ó, teu pai está morrendo. E eu não tenho mais o que fazer. Aí eu entendi o que tinha acontecido na noite anterior. Eu estava vindo para casa. E Deus estava trabalhando, me preparando, né? Me preparando para Rosângela, que estava na igreja já esperando ungido, né? Me preparando para o projeto dele, porque Deus tem um plano com cada um de nós. E nós precisamos entender esse plano. Vamos lá, Mateus capítulo 1. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Repetindo o verso número 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, Jesus veio por quê? Ele veio por causa de pessoas como eu e você, que temos pecados, né? Às vezes não temos pecados que a sociedade acha ruins, né? Porque tem pecados, roubar, matar, né? São pecados graves, afetam a sociedade, né? Tem os pecados de imoralidade, que também fazem parte de uma história, mas hoje já está relativizado, né? A sociedade hoje já entende que os pecados da imoralidade são coisas normais da vida e que podem acontecer, né? E o mundo está mudando rápido, hein, gente? Rápido, né? Você vai dar um passeio na cidade. Essa semana eu fui dar contei aqui quinta-feira, fiquei assustado com aquilo que eu vi no shopping, né? E você anda lá, né? Antes era normal ver homem com mulher, mulher com homem, agora é homem com homem, mulher com mulher. O negócio está assim bem estranho, né? Eu não estou acostumado muito com isso ainda, né? Isso me assusta ainda. Eu falei: Deus, faz um negócio estranho aí, porque eles estão estranhando eu e eu não vou estranhar eles, né? De alguma forma a igreja tem que estranhar eles também. Então, eu estou falando: Deus, eu quero brilhar, dá um jeito aí, né? Eu quero resplandecer, eu quero só na minha passagem, assim, já deixar na minha olhada, o cara já perceber que algumas coisas está errado com ele. Porque a luz dissipa as trevas. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado ao mundo para convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E eu e você, que temos o Espírito Santo dentro de nós, estamos aqui para sermos instrumentos do Espírito de Deus, para convencer o mundo de que existe um pecado, existe uma justiça e existe um juízo. E se eu for falar hoje, vai ficar estranho, mas eu posso crer que Deus pode usar eu e você. Alguém pode dizer amém aí?
que você, andando no shopping, alguém olha para você e sinta o pecado nele. Porque essa é a razão por qual Jesus veio. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Veio para salvar eu e você de áreas da nossa vida que não coadunam com a santidade e a pureza de Deus. E se um dia iremos habitar e morar com Deus, teremos que entender que esse processo de santificação é um processo necessário para futuros habitantes da eternidade. É um processo inevitável. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ser puro de coração, irmãos, é coisa para a gente, raiz, não é para qualquer um. Ser puro de coração é um processo de santificação da beleza de Deus que vai sendo implantada dentro de nós. E para eu ver Deus, eu tenho que estar em condições de ver Deus. E esse processo de transformação é um processo de Deus em direção a você, trabalhando com você, usando as circunstâncias da sua casa, circunstâncias da igreja, circunstâncias do trabalho, né? Aquela esposa estranha, aquele marido complicado, aquele parente que não bate bem, e aí estamos no Natal, aí vamos reunir as famílias, né, gente? E você vai ver aqueles caras estranhos. Vai ou não vai? Vai. E aí vai ter que ir lá comer junto, olhar na cara dele, olha na tua cara, e Deus não desce, mas amém, glória a Deus. Eu tenho o Espírito Santo, e vai mudando aí, Deus, muda aqui dentro, porque é você que está no processo, né? Às vezes a gente quer que Deus mude o outro, mas Deus usa as circunstâncias para mudar a gente primeiro, porque quando você se torna semelhante a Jesus, então, sem você perceber, então as pessoas irão perceber que você tem algo diferente. Só que não é uma coisa que você decide, é Deus que decide a hora de você brilhar. É Deus que decide manifestar a glória dele em você no momento certo, na hora certa. A gente não tem controle disso. A única coisa que a gente não pode parar de pensar é que Deus, Ele está realmente decidido em transformar eu e você em pequenos cristos, a fim de que as pessoas que estão perdidas ao nosso lado possam perceber que existe algo em mim, em você, que ele ainda não tem. E aí, Deus vai salvando o seu povo. Quem é o povo de Deus? Aqueles que ele irá salvar. E vai usar através de quem? Vai usar você para transformar essas pessoas. Diga: a beleza de Cristo em mim vai transformar as pessoas à minha volta. Amém? Pastor, mas é meu marido, é minha mulher. Quanto mais perto, melhor. Quanto mais perto, melhor. Sabia? Quanto mais intimidade, mais Deus prevalece. Quanto mais perto, mais Ele trabalha. Mas trabalha primeiro em mim, depois no outro. É incrível isso, né? É incrível isso. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí nós falamos daquilo que a Adriana falou aqui, da graça de Cristo, né? Da graça de Cristo. Eu estava conversando ontem com, né, a Andressa e o Lucas. Eles foram lá em casa ontem. Nós estávamos tomando sol ontem, né? Tomando sol, nada, estou trabalhando. E precisei fazer um portãozinho lá para o meu cachorro grande, que está comendo roupa do varal e está fazendo uma festinha lá em casa, né? E, então, aí fez um portãozinho top ontem lá, né? Enquanto nós estávamos conversando, nós estávamos falando sobre uma obra que Deus fez na vida deles, né?
Porque acaba a gente que tem Jesus, a gente acaba falando daquilo que é mais precioso na vida da gente. E eles falaram como é que Jesus iniciou um processo de libertação do cigarro, uma coisa que eles estavam, né, levando, aí de repente decidiram, vamos pedir ajuda, vamos falar com o pastor, vamos pedir para ele orar pela gente, né? E aí, na mesma época, nós proclamamos um jejum aqui na igreja, e de repente Deus começou a fazer uma obra lá na casa deles, e aí eles contaram o testemunho ontem, que já faz 4 meses, que estão libertos do cigarro. Amém? O que é isso, irmãos? Né? Tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem se libertar, mas tem pessoas que se aproximam de Jesus e Ele vai lá e salva ele dos seus pecados, né? Das coisas mais interiores, as coisas que estão mais lá dentro, que são áreas da nossa vida, né? Como a Andressa falou, é ansiedade, né, pastor? É ansiedade. A ansiedade, ela corrói a gente por dentro, e isso nos leva aqui a vícios, né? A ansiedade projeta em nós, querendo nos levar a fazer coisas que entristecem o Espírito Santo, e a gente vai entristecendo, mas chega uma hora, a gente diz, basta, eu quero o Espírito de Deus na minha vida, eu preciso do Espírito de Deus transformando a minha vida, porque o Espírito Santo não está aí para bonito, ele está aí para transformar você em alguém semelhante a Jesus. E não se engane, não é só o cigarro que é um problema, o cigarro é algo que você vê, e aquilo que a gente não consegue ver, que está lá dentro, no profundo. E aí eu vou para um outro texto, que Deus me levou ontem, quando estava preparando a palavra. Eu quero que coloque lá no telão, né? Nós vamos falar sobre um texto que está aqui em Lucas, capítulo 2, verso 25, fala do momento em que Jesus é levado ao templo para ser consagrado. Jesus é levado ao templo para ser consagrado, e nesse momento que ele é levado ao templo pelos seus pais, os pais são surpreendidos. Amém, gente? Amém, gente? Diga assim, Deus, de vez em quando, Ele vai surpreender você. Diga para o seu vizinho, vai surpreender você. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e ele tinha recebido uma revelação. Olha só, gente, entre ele e o Espírito de Deus, uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino, José e Maria, estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína. Olha aí, irmãos, está ligado comigo? Presta atenção aqui agora. Este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Aí, gostei dessa tradução aí, né? Olha lá, assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. Uau! Irmãos, esse processo de transformação envolve coisas secretas,
coisas que estão dentro do seu coração que precisam ser tratadas. E não está falando, olha só, presta atenção, o texto fala do quê? Pensamentos. Alguém que controla os seus pensamentos? Até os seus pensamentos mais secretos, aquele que você, se você pensar que alguém saiba o que você está pensando, até na sua mente, no seu coração, nos seus anseios mais profundos, Deus se manifesta para revelar quem você é e o quanto você precisa dele. O quanto eu preciso do Senhor, o quanto nós precisamos desta graça. E irmãos, e por que eu estou aqui hoje? Porque eu descobri que o processo ainda não terminou. Quem descobriu que o processo ainda não terminou? Oh, tem uns caras humildes aqui, né? Processo não acabou. Eu estou ainda na berlinda de Deus. Eu ainda estou, né? Como diz o Johann Yosef, cantou uma canção que Jesus tem uma metralhadora, né? A metralhadora de Jesus. Você tem uma canção aí da metralhadora de Jesus, né? Eu estou ainda debaixo do alvo do coração do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz do meio-dia, que vai brilhando mais e mais até, não, a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser meio-dia, quando a luz está bem em cima aqui, né? Então, o que está querendo dizer com isso? Que nós, como servos de Deus, precisamos entender que à medida que nos aproximamos do Senhor, a luz vai trazendo à tona a sujeira, né? Quem já andou à noite em estrada de sítio? Não sei se vocês já repararam, né? Quando você está caminhando na estrada de sítio e não tem iluminação nenhuma. A única iluminação que tem é se tiver lua, né? Se tiver lua. Se não tiver lua, é um breu. O que você vê? Nada. Você vê vagalume. Você vê vagalume e olhe lá se tiver vagalume. É, não é? Mas à medida que você vê aparece um poste lá na frente, o que vai acontecendo? À medida que você vai aproximando do poste, você começa a ver as coisas que estão na estrada, você começa a perceber a roupa sua, a cor, as coisas, porque à medida que você vai aproximando da luz, tudo vai se tornando claro. Assim também é a caminhada com Cristo. À medida que você se achega mais perto e você decide, Deus, eu quero brilhar, né? Eu quero transbordar na tua presença, eu quero estar empenhado nesse processo, eu não vou ficar me acostumando. A pior coisa que existe um cristão é quando ele se acomoda, ele acha que não tem mais nada. E outra, quando você começa a se acostumar com e não percebe mais o processo de Deus na sua vida, sabe o que acontece? A primeira coisa que vai acontecer é que as pessoas que estão mais próximas a você deixarão de ver o brilho que tinha antes em você. Porque a insatisfação pessoal é que faz com que a luz brilhe em você. O problema é que nós nos acomodamos e vamos afrouxando o nível de guerra. Querido irmão, se você ama as pessoas que estão à sua volta, se você importa com pessoas perdidas que estão rodeando você, então entre no nível de guerra o mais alto possível, porque a única maneira dessa pessoa ser tocada é você brilhar. E brilhar não é, para qualquer um, ficar com o bracinho cruzado, não, vamos ver o que vai dar, não, Deus está no controle, Deus está no controle, mas eu estou empenhado em querer mais, de querer mais,
Se você tem alguém que você ama, que quer que essa pessoa tenha uma experiência com Deus, não baixe o nível de guerra. Por quê? Porque o processo na sua vida não terminou e também você precisa estar no ponto de Deus para ser o canal em favor daqueles que ainda precisam de Cristo. Não baixe o seu nível de guerra. Por quê, meu irmão? Porque Jesus veio para revelar o mais profundo do seu coração, o que está mais lá escondido. Mas por causa de mim, eu quero dizer, mais por causa do outro do que por causa de você. Agora, se eu me acomodo, eu estou preocupado comigo? Não, muito menos com o outro. Quando você afrouxa, quando você diminui o seu nível de guerra, automaticamente você está dizendo, cansei, perdi o ânimo, perdi o ímpeto, e não sei o que vai acontecer com as pessoas. Eu sei o que vai acontecer, não vai acontecer nada. Porque é meu nível de guerra que determina o nível de luz que eu vou irradiar. É meu nível de batalha espiritual, meu nível de envolvimento com o Senhor, é o meu nível de intimidade com Deus que determina que as pessoas que eu amo, que eu oro, que eu intercedo, que eu pago, né, um alto preço de oração e estou lá, Deus, eu creio. E é isso que vai determinar que as pessoas à sua volta sejam tocadas pelo Cristo que há em você. E tem alguns irmãos que não vão aceitar. Tem alguns que infelizmente vão se perder. Por mais que você os ame, por mais que você interceda, são pessoas que infelizmente, né, não irão se dobrar. Mas eu penso que, quem crê que Deus ouve a oração aí? Vou contar uma experiência e que essa possa ser uma experiência para você colocar em prática, para trazer esperança ao seu coração, amém? Certa vez o profeta Isaías está no livro de Isaías, capítulo 39, 38 ou 39, e também está lá no 2 Reis, a história do rei Ezequias. Certa vez o profeta Isaías foi enviado ao profeta Ezequias, ao rei Ezequias. O rei estava doente, amém, gente? O rei estava doente, e o profeta recebeu uma palavra. Deus falou assim, vai lá, avisa o rei Ezequias assim, 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 assado. O rei Ezequias entrou no quarto do rei. Rei, vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. O que foi? O que Deus falou? Arruma a tua casa que você vai morrer. Virou as costas e foi embora, entregou a palavra. A palavra de Deus era essa, vai morrer. Vai morrer, tiozinho. Diz a Bíblia que o profeta saiu e o rei diz que ele virou para a parede e fez uma oração. E disse, Deus, tenho procurado andar na tua presença, tenho procurado fazer a tua vontade, tenho procurado honrar os teus mandamentos e governar essa nação segundo a tua vontade. Deus, me dá alguns anos de vida, Deus. E diz a Bíblia que o profeta estava onde? Presta atenção. O profeta estava descendo as escadas do palácio do rei. E diz a Bíblia que Deus falou, Isaías, volta lá. O que foi Deus? Não, mudei de opinião. Como assim, Deus? Eu entreguei o recado. Interessa. Eu mudei. Vai lá, avisa ele que eu ouvi a oração. E eu ouvi as lágrimas dele. E eu vou dar mais 15 anos de vida para ele.
Eu queria ver a cara do profeta entrando no quarto. Mas aí, você de novo, o que você trouxe? É o seguinte. Eu não sei, mas acho que você fez uma oração aí, Deus mudou a opinião lá em cima. E mandou avisar que você vai ter mais 15 anos de vida. O que mudou? O destino? A oração. Estamos vivendo uma época que os crentes não oram mais. E estão desprezando o maior poder desta terra. Por isso eu estou lembrando você. Não baixe a guarda. Continue orando pelos seus filhos. Continue orando pela sua família. Continue intercedendo para aqueles que ainda perdidos estão. Porque quem ora, quem está na presença do Senhor, ainda tem esperança. Pastor, o que vai ser do meu filho dessa geração que está chegando aí? Né, Adriana? Como é que vai ser o Caio para enfrentar esse mundo aí? A hora que ele entrar na faculdade, pastor, o que vai ser dele? Você pode mudar o destino dos seus filhos. Quando você dobra os seus joelhos e diz: o Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio forte. Eu sei em quem tem confiado e eu sei o poder que Ele tem de mudar todas as coisas. Amém? Quantos creem? Então creia. Pastor, mas se tiver um decreto, até um decreto de Deus pode ser mudado através da oração. Então, dobre os seus joelhos e continue a orar por aqueles que ainda perdidos estão. Tenha um relacionamento com Deus sério. Ame o Senhor de todo o teu coração e vive intensamente o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que forma? De forma a impactar aqueles que estão à sua volta. Eu tenho esperança que Deus está para fazer algo realmente para mudar a história de muita gente. E essa história começa a mudar através de mim, através de você. Quantos creem? Amém? Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Alguém avisa lá a Rosângela, nós vamos ter um momento de apresentação. Amém? Mas eu gostaria que você, nesta hora, você lembrasse das pessoas que você mais ama e que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Hoje, eu quero que você não pense em você, mas pense nas pessoas que talvez Deus quer tocar, nas pessoas que Deus talvez queira usar você como instrumento. E nesta hora você vai curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e vai dar o presente, né? Se Jesus nasceu, se nós vamos comemorar o Natal, que é o nascimento dele, o presente que ele espera, que você ore pelas pessoas que mais você ama, porque se Deus tem o interesse de salvá-los, então, de repente, você pode estar fazendo aquilo que Deus mais quer que você faça nesse Natal. Orar por aqueles que ainda estão perdidos. Feche seus olhos. Comece a orar por aquelas pessoas que você mais ama, que ainda não tiveram encontro com o pessoal, com o Senhor, que ainda não nasceram de novo. Estão perdidos sem Deus e não fazem parte da família de Deus. Estão encostados numa religiosidade, numa religião que não pode salvá-los.
estão enganando a si mesmos e precisam nascer de novo. Pai, em nome de Jesus, oramos, ó Deus, como disse Simeão, Jesus seria luz para os gentios. Pai, quantos que estão perdidos à nossa volta? Pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo, pessoas que não tiveram encontro com o Senhor, pessoas que não tiveram ainda a esperança, não têm ainda a esperança da vida eterna, estão, ó Deus, nesta terra vivendo de forma irresponsável, pensando estar tudo bem, mas nós sabemos que não está, porque o coração deles não arde pelo Senhor, o coração deles não arde pela presença do Senhor, eles estão ainda se enganando, estão ainda vivendo debaixo do aio da lei, estão ainda perdidos, estão, ó Deus, sem convicção de pecado, sem necessidade de um Salvador. Deus, somente Tu pode abrir os olhos e quebrar as cadeias que prendem essas pessoas debaixo do jugo de Satanás. E nós temos aqui queridos que estão orando hoje por pessoas que eles amam e que, ó Deus, eles têm orado, eles têm batalhado, eles têm gemido, eles têm, ó Deus, apresentado essas pessoas diante do Senhor, para que tenham uma experiência, para que busquem o Senhor. Deus, não permita que venhamos, ó Deus, afrouxar o nosso nível de guerra, o nosso nível de comprometimento, o nosso, ó Deus, o nosso entendimento, a nossa intimidade, a nossa busca pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um dessas pessoas que nós estamos hoje levantando a nossa intercessão. Aqueles que ainda não Te conhecem e que precisam ter uma experiência com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, atende a nossa oração e surpreende-nos, ó Pai, com o despertar dessas pessoas pela Tua presença e pelas coisas do Senhor. Pai, só Tu podes fazer. Abre os olhos aos cegos espirituais, que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não compreendem, e estão sem Deus e sem fazer parte da família do Senhor. Deus, abençoa este fim de ano, estes dias de festa, que serão dias que possamos brilhar e lembrar as pessoas que estão à nossa volta de que existe um Salvador a quem devemos nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, 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 amém. Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.